Olá, nessa videoaula de hoje nós trataremos das identidades trigonométricas e as suas aplicações. Lembrando que na última videoaula nós tratamos da apresentação das relações e razões, aliás, na ordem, razões e relações trigonométricas, e apontamos 7 relações que são interessantes, deduzidas a partir do triângulo retângulo, com as quais nós trabalharemos um pouco nessa aula de hoje, trazendo exemplos, soluções, comentários e algumas recomendações interessantes. Bom, então essa videoaula trata das identidades trigonométricas, né? Eu vou ampliar um pouquinho, antes de nós começarmos aí essa abordagem, falando o que são as leis dos cossenos. Então nós vimos ali a construção a partir de um triângulo retângulo, mas imaginemos não ter um triângulo retângulo. Tem um triângulo que a gente chama de triângulo qualquer, né, não retângulo. Que relações nós podemos estabelecer entre os ângulos internos desses triângulos e os lados que compõem esse triângulo? Então nós temos aqui, ó, o que a gente chama de lei dos cossenos, e a constituição dessa lei, ela vai levar em consideração, basicamente, o ângulo ao qual nós nos referimos, né, queremos trabalhar, e o lado a que esse ângulo se opõe. Então nós podemos aqui partir, por exemplo, do A, né, segmento A, o lado A, em relação ao ângulo θ. Ou aqui, em relação ao alfa, e aqui o lado C. Ou partimos do beta em relação ao lado B. Tá? Então nós construímos aqui, usando a relação do cosseno para poder fazer essa construção, melhor dizendo. Bom, para determinar valores de medidas de ângulos e de lados, utilizamos a lei dos cossenos, que é expressa pela seguinte lei de formação. Dado um triângulo de lados A, B e C e ângulos internos, alfa, nós tomamos como referência, é o ângulo oposto ao lado C, né? E beta oposto a B, como eu disse aqui, esse oposto ao A. Bem? Então, o que nós temos como representação possível? Vamos partir dessa relação, né, desse cosseno de θ com relação ao lado A. Então, eu tenho A ao quadrado. Veja, essa primeira parte, que eu estou parando aqui, ó, A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, ela é uma extensão, né, do teorema de Pitágoras, dado por um triângulo retângulo. Então, se nós construíssemos aqui, essa construção é possível, fizéssemos essa construção, estabelecêssemos aqui 2 triângulos, eu teria um triângulo retângulo, trabalhando a relação deles, eu chegaria a essa construção. Então, veja, A ao quadrado igual a B ao quadrado, C ao quadrado, eu estou pegando como referência, como nós dissemos, esse ângulo que é o θ, então B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 que multiplica B que multiplica C, o lado B, o lado C, multiplicado pelo cosseno desse θ. Automaticamente nós podemos estender isso em relação ao lado B, né? No nosso caso aqui, lembrando que o lado B se opõe a beta, portanto aqui vai aparecer o cosseno de beta, e o lado C que se opõe ao ângulo alfa, então aqui aparece na expressão cosseno de alfa. O que isso significa dizer? Que dependendo da situação que eu estiver analisando, a construção que eu faço, ela depende exatamente, ou ela é relativa, né? Dependendo exatamente do que eu quero calcular. Às vezes eu conheço esse ângulo, esse lado, ou vice-versa, ou esse ângulo, esse lado, e aí estabeleço essa lei conforme seja mais conveniente. Então nós temos aqui razões trigonométricas especiais para o ângulo de 45, 30 e 60. Vejamos o de 45. Desenhei aqui um triângulo, né? Esse triângulo é um triângulo retângulo, então, portanto, você tem B medindo uma unidade, C medindo uma unidade, e aqui o A, né, que é a hipotenusa que a gente vai deduzir pelo teorema de Pitágoras, encontrando que esse A valerá a raiz de 2. Então, lembrando que nós temos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 2, e aqui A ao quadrado. Passando essa potência como raiz, nós temos A igual a raiz de 2. Aí nós temos para a razão seno, né, nesse caso aqui, para o ângulo B, estou tomando o ângulo B como referência, nós vamos ter B, né, que é 1 sobre raiz de 2. Então, nós temos a razão 1 sobre raiz de 2, que aplicando a racionalização, raiz de 2 multiplicado por raiz de 2, o numerador e o denominador, chegamos a raiz de 2 sobre 2, e o mesmo para o cosseno de 45, no qual nós temos esse cateto C sobre a hipotenusa que é A.
Tá? Então aí também fazemos aqui a aplicação da raiz de 2 multiplicando e dividindo simultaneamente, temos raiz de 2 sobre 2. Para a tangente, que é a relação seno sobre cosseno, nós teríamos essa medida que nós encontramos dividido por essa. Então quando dividimos um número por ele mesmo, o resultado aqui vai ser igual a 1, né? Então nós temos aqui para a tangente de 45 graus, 1 pegando o resultado do seno para o cosseno, ou simplesmente fazendo aqui cateto oposto sobre cateto adjacente, tomando como referência, seja o ângulo B que a gente está considerando aqui. Tá bom? Isso tomando como referência o ângulo B, valeria para o ângulo C e etc. Para os 30 graus, nós temos a seguinte relação. Aqui nós construímos um triângulo, né? Que ele é um triângulo equilátero, tá? Tem os 3 lados com a mesma medida. Dividimos aqui em 2 triângulos retângulos. Então, claro que são ângulos, né? Que aqui vai medir 60, 60, 60, dividimos em 2 ângulos de 30. Então, nós vamos partir desse triângulo com ângulo de 30 e 60 para poder fazer as construções para o ângulo aqui, primeiramente de 30, depois o de 60. Então, o que nós temos, né? Olhando para esse triângulo novamente, B, raiz de 3, L, 2, e aqui, né, o L igual a 2 a hipotenusa, aqui, consequentemente, nós vamos chegar aqui um C igual a uma unidade de medida. Né? Então, aqui nós temos essa construção, fazemos aqui a relação C para L, né? Temos meio para o seno de 30, B sobre L, cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2, e para a tangente C sobre B, né? Oposto sobre adjacente, raiz de 3 sobre 3. Tá? Na verdade é 3 raiz de 3, a gente faz a racionalização, raiz de 3 sobre 3. Para cotangente, que seria a razão inversa, nós teremos então, né, aqui a aplicação de 3 raiz de 3, fazendo a racionalização, temos só raiz de 3. Então deduzimos aqui, ou mostramos a construção para o seno do ângulo C, né, seno de 30, meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, cotangente de 30, simplesmente raiz de 3. Para o ângulo de 60, aproveitando aquela mesma construção que nós comentamos, que um pouquinho mais rápido, nós temos para o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, né? Depois aqui o cosseno de 60 é meio, então se você observar esses 2 primeiros resultados, né, eles estão praticamente trocados aqui, né? O cosseno de 60 e o seno de 30 igual. Isso também vale na questão do cosseno e seno de 30 e 60 aqui nessa representação. Então aqui nós temos para o seno de 60 raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 meio, tangente de 60 sim raiz de 3 e a cotangente raiz de 3 sobre 3 também. Percebemos aqui que houve uma troca porque são complementares esses ângulos, né, dentro dessa questão do triângulo retângulo aqui. Então se você perceber, ó, soma dos ângulos 180 graus, né, obviamente há essa troca dos resultados das razões. E aí, resumidamente, nós temos uma tabela que tradicionalmente nós usamos para poder fazer a consulta ou em prova, em alguma atividade, né, que a gente considera dos tais ângulos notáveis. Normalmente isso é dado em questões, né? Você vai resolver um exercício, eles te apresentam os resultados possíveis para você poder usar a razão. Ou em algumas situações você pode lembrar ou tem que se lembrar dessa construção, né? E veja, nós temos primeiro a razão seno, né? Aqui o resultado para o ângulo do seno de 30 graus, que é meio. Então esse é o número que eu associo, né, nessa relação que a gente chama de biunívoca. Esse valor que eu associo aqui, meio, é a razão que eu dou para esse seno de 30 graus. Tá bem? O mesmo vale para o seno de 45, que seria a raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, conhecendo a razão, se eu estou trabalhando com a relação seno, a razão seno, eu obviamente deduzo que esse ângulo é um ângulo de medida de 60 graus. Se eu conheço a razão raiz de 2 sobre 2, estou trabalhando com a razão seno, sei que eu estou me referindo a um ângulo de 45 graus. Então, conhecendo a razão, daí aquela apresentação que eu fiz indicando arco cujo seno, arco cuja tangente. Vamos imaginar lá que eu tenho a razão raiz de 3 sobre 3, quero saber quanto mede o ângulo. Então eu pergunto, quanto é o arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 2? Resposta, x ou ângulo igual a 30. Tá? Então aqui eu tenho a razão com a qual eu trabalho, aqui eu tenho o resultado, né? E aqui eu tenho a associação com o ângulo ao qual eu me refiro.
tá? O mesmo vale para a cotangente e assim sucessivamente. Essa tabela constituída a partir novamente da ideia que nós tínhamos de triângulo, é o que a gente chama de ângulos notáveis. Bem, isso tem que ficar, de certa forma, compreendido, você tentar de alguma forma memorizar, né? Existe uma série de vídeos que você encontra de colegas que gravam, mostrando caminhos para você poder fazer a construção, numera, né? 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, divide tudo por 2, dá raiz para todo mundo, faz o trabalho e você encontra. Lembrando que a tangente vai ser consequência da razão seno sobre cosseno, você também encontra facilmente, a cotangente é o inverso da tangente. Então ficaria até fácil você criar aqui um critério para poder fazer a construção quando você precisar usar esses resultados para resolver exercícios. Vamos analisar alguns exemplos. O primeiro exemplo, né, nós temos, dado o triângulo retângulo CDE, calcule a cotangente do ângulo E e o cosseno de D. Então nós fazemos ED igual a H, que é a hipotenusa, daqui nós temos o teorema de Pitágoras, chegamos a H igual a 20, né, raiz quadrada de 20, melhor. Tá? Então aqui eu tenho H ao quadrado, 4 ao quadrado, resolvo aqui 16 mais 4, 20, raiz quadrada de 20, não há necessidade que se faça racionalização, posso trabalhar com a raiz quadrada de 20, faço aqui a construção para a cotangente do ângulo E, represento 4 sobre 2, que a razão aqui é 2, né, e calculo o cosseno de D. O cosseno de D, eu vou fazer aquela construção, levando em consideração o cateto adjacente sobre o valor que eu tenho da hipotenusa. Então, 4 sobre raiz de 20, faço aqui aquela racionalização, multiplico por raiz de 20 em cima e embaixo, né, faço as simplificações, chega a 4 vezes 2, que dá 8 sobre 20, simplifico aqui, né, chego a 2/5 como resultado para o cosseno desse ângulo D. O segundo exemplo, calcule a medida dos lados de um triângulo retângulo, sabendo que a altura relativa à hipotenusa é H igual a 4. E o ângulo agudo é B igual a 30 graus. Então aqui fizemos uma construção, ângulo agudo 30 graus, né? Nós temos a altura relativa a esse ângulo. Aqui nesse caso, esses dados, né, são interessantes para a gente poder fazer aqui uma primeira construção e identificar aqui o valor para o C, né? Se nós quisermos aqui, então aqui nós temos, né, seno de 30 é H sobre C, tá? Então aqui eu tenho meio igual a 4 vezes C, meio é o resultado que eu tenho para o seno de 30, lembra naquela tabela que nós tínhamos, encontro aqui então o valor para o C, que vai ser 8. Nesse caso aqui, o seno de 60, né, H sobre B, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tenho 4 sobre B, consequentemente, fazendo o produto dos extremos pelos meios, B vai ser igual a 8 raiz de 3, racionalizando 8 raiz de 3 sobre 3. Não é? Então, veja, eu tenho ali a possibilidade de encontrar essa representação, fazendo essas relações, e tenho também aqui, olha, olhando para o desenho, que x mais y, né? A gente está propondo aqui chamar isso de t, e a gente vai usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo maior, para poder fazer a construção do valor de t. Então aqui tenho 8 ao quadrado, 8 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, vou ter que aplicar a potência a todos esses elementos, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Faço aqui a construção para t, né? Que eu tenho 9, faço um MMC aqui, né? 9 vezes 64, então aqui eu fiz um denominador comum, 9 vezes 64. Cheguei aqui à raiz quadrada de 253 sobre 3, 256 na raiz quadrada é 16, mantenho a raiz de 3, faço a racionalização e chego a t igual a 16 raiz de 3 sobre 3. Bom, então aqui eu tenho respectivamente as três medidas pedidas, 8, 8 raiz de 3 sobre 3 e 16 raiz de 3 sobre 3. Bom, nessa videoaula nós vimos um pouco essa exploração dos triângulos, né, como é que eu posso fazer essas relações, usar esses ângulos notáveis, e na próxima videoaula nós cuidaremos de explorar com mais critério as tais identidades trigonométricas, né, que é um ponto importante para que a gente faça ali algumas provas, demonstrações e possamos usar esses resultados para poder fazer ali alguma construção e algum exercício que o uso das identidades se faça necessário. Até a próxima aula e bons estudos.
Thank you.